Bem-vinda, bem-vindo, Reflexões Bíblicas. Hoje nós convidamos o professor Jung Mussung para refletir o texto de Lucas, capítulo 1, de 1 a 4, capítulo 4, de 14 a 21. Você já deve estar percebendo que aqui tem um salto. A liturgia de hoje propõe o comecinho do Evangelho de Lucas e depois ele faz um pulo, um salto para o capítulo 4. A proposta é anunciar a boa nova não é magia, ela implica ações sociopolíticas. E eu vou fazer a leitura e a gente já começa pedindo para o professor Jung explicar para a gente que sentido faz essa proposta aqui, né? A leitura eu faço aqui na minha versão, acompanhem na sua, diz o seguinte: muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Desse modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado conforme seu costume. Entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Jung, anunciar a boa nova não é magia, ela tem implicações sociopolíticas? Sim, eu acho que o tema central, que não está explicitado no texto, é a questão da visão mágica de Uhum. Deus. Deus resolve. Basta eu fazer os ritos certos, Deus vai fazer tudo o que eu pedi, né? Ou que está prometido. E uma visão histórica que é típica e muito própria da Bíblia, né? Por que eu gosto de Bíblia? Porque eu nasci católico? Eu nasci católico? Não, eu era católico, depois eu fui descobrindo que o catolicismo que eu tinha não era muito suficiente, e ao descobrir, nossa, aqui tem novidades realmente boas da Bíblia. Então, eu estudo os textos da Bíblia não porque eu tenho a fé, é por estudar a Bíblia que eu confirmo a minha fé, né? Então, eu vou colocar essa questão de fundo para começar com o texto que começa assim, né? Por que Lucas diz, né? Ele faz uma coisa que o pessoal diria, não, isso não é bom para vender livro. Eu lembro uma vez o livro, agora improvisando isso, um livro que fala sobre um autor que diz assim, eu achei uma carta onde eu vi que, e contava a história das coisas que num quadro, se lembra desse quadro? Bom, que era assim, vendeu o livro pra caramba. Meu sobrinho diz, não, professor, pai, tio, isso é verdade. Não, o autor disse que ele achou esse livro, carta, e disse ele foi fazendo a pesquisa. Fala, isso é invenção do marketing. Você cria uma expectativa. E muitas religiões é isto. Começa, eu vi, Deus me falou, Deus disse, e pararei. E aí, logo, isto é magia. Ou isto é verdade, né? Quer negar que é magia, não quer dizer, isto é verdadeiro, e a gente não questiona, a gente faz isso, pronto. O que Lucas está dizendo não é assim, é uma crítica à visão mágica das religiões que também estavam em Israel.
e também entre os gregos. Tá. Então, o que ele quer dizer? O que nós temos desse texto do Evangelho de Lucas, mas também da Bíblia, é isso. Nós temos a memória das pessoas que experimentaram, viveram com pessoas que tiveram a experiência de Deus. Então, por exemplo, não, mas Jeremias teve essa experiência e os discípulos de Jeremias é que vai narrar depois. Jesus viveu, ensinou, os discípulos ouviram, aprenderam e ensinaram para os outros depois da morte de Jesus. E esse pessoal foi morrendo. Aí o pessoal espera aí, a gente precisa botar no papel, porque tem muita gente falando coisas que não tá certo. Estão inventando muita coisa. Então, aí o pessoal começa a ter texto. Aí Lucas diz: eu também resolvi ver um monte de narrativas, um monte de pequenos textos existentes, e eu vou organizar isto. Ele estudou, investigou, estudou, organizou. Para quê? Para vender livro? Para ganhar dinheiro com a religião? Não. Tem muita gente que faz religião para isso, para ganhar dinheiro. Então, ele diz, não. Ele diz, para ensinar, para dar a você, Teófilo, é o nome de uma pessoa? Pode ser. Mas Teófilo é amigo de Deus. Né? Filosofia é amigo da sabedoria. Filia. Né? E Teós, Deus. Então, assim, o que o Lucas está dizendo? Olha, você que gosta de Deus, amigo de Deus, e tem a fé, mas não tem muita clareza, as coisas estão muito confusas, muita gente falando as coisas estranhas. Eu organizei para que você possa refletir isto, não aceite porque alguém disse. Pegue a tua experiência espiritual e veja se estas falas, esses ensinamentos, ajudam você a melhorar a sua fé. Esse é o papel do texto e da teologia. Não é inventar uma ação espiritual, uma experiência de Deus, mas discernir, isso é de Deus ou do meu desejo? Tem muita gente que, não, porque Deus quer. Quando você pergunta, é Deus que está pedindo, você que está querendo e põe na boca de Deus para que você ache que Deus vai te dar. Então, essa reflexão é o papel do Evangelho. Anunciar a boa nova que dá discernimento ao que, como é o caminho de Jesus. Essa é a primeira parte. Né? A segunda parte, então, de uma certa forma, é estranho você pegar o texto capítulo 1, um pedacinho, e depois jogar no 4, mas eu acho que assim, não sei, isso é uma coisa bem antiga, não sei quem é que teve essa ideia de juntar isso, mas eu acho muito boa, porque quando diz assim, ó, o início de o que anuncia o Evangelho, e aí vem Jesus, é a primeira vez que Jesus trata de algum texto bíblico no Evangelho de Lucas. E é uma coisa interessante, aí o Lucas diz, né? Jesus foi na sinagoga e tinha esse costume também de pedir para alguém, olha, você quer ler? E o Lucas diz assim, que Jesus deram um livro de profeta Isaías, ele escolhe, aqui, esse texto, eu coloquei aqui, é como se fosse um programa de trabalho. Né? Por exemplo, nesse texto, na fala, a gente dá o título para dizer, olha, para você não ficar perdido para onde vai, esse aqui, tá? O objetivo aqui é esse tema. E Jesus está dizendo, olha, a minha missão que estou começando, e vocês estão vendo, estão gostando, eu vou deixar claro. Eu sou movido pelo Espírito de Deus que disse o quê? Aí diz, o Espírito do Senhor, o Isaías está falando, né? O Lucas faz uma pequena modificação, diz, está sobre mim porque ele me consagrou para quê? Para anunciar a boa nova. Tá, uma coisa muito importante. Boa nova, que significa evangelho em grego, é uma notícia boa. Notícia que é velha não é evangelho. Notícia de que você vai morrer também não é boa notícia para quem ouve. Então, é preciso saber para quem está falando. Se a pessoa diz, eu já sei essa história,
o que você anuncia não é boa notícia. Então, quando diz boa notícia, para quem? Então, a boa, uma novidade, dado aos pobres, é dizer o quê? Uma coisa nova e boa. Que pobre, você é pobre não porque Deus está castigando. Isso a pessoa sempre dizia. Você ainda hoje diz, pobre é pobre porque é pecador, porque Deus está punindo. Ah, você nasceu com problema de deficiência, Deus está castigando. Isso é uma notícia velha, isso faz 10.000 anos que se ensina isso, e não é boa notícia. E o que Jesus diz isso, eu vim trazer boa notícia aos pobres, aos oprimidos. Não é da punição de Deus. Isso, por que isso é importante? Primeiro, para os pobres, não leve a culpa do seu sofrimento. Então, além de sofrer, você sofre duplamente, porque eu sou castigador, pecador. 2, se Deus diz que você não é pecador, o sofrimento não tem a ver com pecado, vontade de Deus, mas da injustiça, o que a gente precisa fazer? Tirar a causa do sofrimento, que é a injustiça. Então, a injustiça não vem de Deus, vem do pecado do mundo. Isso é o discurso dos evangelhos. E aí tá. Ah, tá ótimo. Então, não, logo o Deus vai libertar, já que Deus está conosco, nós com os pobres, Deus vai resolver todos os problemas, todos, vai acabar, vai ficar todo mundo libertos. Que isso também é uma visão mágica da religião, que aparece também muitas igrejas cristãs que ajudam com os pobres. Não, isso vai resolver. Como? Não, porque Deus prometeu. Não, Deus não promete. Deus anuncia. E anuncia o quê? Que Deus não faz magia. Daí a importância do Lucas falando, no comecinho. Então, dizendo, o que anuncia? Que a gente, assumido pelo Espírito, movido pelo Espírito de Deus, nós devemos também assumir o trabalho de diminuir e tentar acabar as injustiças. Mesmo que não acaba, a gente tenta. Isso porque o que é injusto. A gente precisa mudar. Ah, não, tá. A pessoa diz, não, mas se Deus quisesse, a gente tem que cuidar de doentes, mesmo sabendo que uma hora a pessoa vai morrer. Porque a gente não faz porque tem Deus, tem uma magia. Não, porque a gente tem sensibilidade, tem amor, compaixão para quem sofre. Daí que eu acho que articula essa visão de você ter uma visão teológico-espiritual sobre como se produz o texto e também como a gente, movido por esse espírito, trabalhar para mudanças sociais e políticas. Aí, o que você acha? Pequeno comentário só, porque você já fez uma boa reflexão e eu fico pensando, né, que o Lucas ele seria recusado por muitos grupos cristãos hoje, né, justamente por afirmar que ele mesmo é quem estudou e resolveu escrever o texto, etc. E fica muito interessante quando você contrapõe isso a outros grupos religiosos que costumam dizer, não, foi Deus quem disse, ele quem escreveu, e é um texto sobrenatural porque é de ação divina. E aqui você está resgatando a ideia de que o evangelho ele tem uma visão histórica, ele compartilha a memória de uma experiência, e nem por isso ele deixa de ser menos inspirado pelo Espírito Santo, né? E como uma boa nova. E aí, justamente porque a sequência é Jesus discutindo um texto da tradição, que hoje está na Bíblia, ele escolhe um texto e ele escolhe justamente esse texto, que é a boa notícia, é especialmente para os pobres. Então, e aí fico pensando no seu comentário, que durante muito tempo se pensou que os pobres eram pobres porque eram pecadores, foi Deus que quis, etc. O quanto que hoje isso se modifica para ficar exatamente igual, que o pobre é pobre porque não esforçou, porque é preguiçoso, porque não se dedicou o suficiente, porque não, enfim,
levando cada vez mais a um sistema de injustiça. Ele permanece o sistema de injustiça, né? Então, a primeira parte, ela já é significativa o suficiente, mas ela nos leva a pensar de como o próprio Jesus faz a leitura do texto bíblico também numa perspectiva histórica e não mágica. Eu acho que é isso, né? Já estamos em cima da hora, mas um outro tema que a gente vai discutir, que é, então, por que Deus escolhe os pobres? Né? Porque é compaixão, acima de tudo, né? O rico não vai para o céu? Vai, desde que também tenha compaixão com as pessoas que sofrem. O problema ser rico não é ser mau. O problema é rico ou pobre que não tem compaixão de outros, pessoas que sofrem. Critério é compaixão, o amor. Muito bem, e então a gente termina esse encontro de hoje convidando quem ainda não se inscreveu no nosso canal, quem ainda não compartilhou os nossos encontros, ou queira se juntar à nossa lista de WhatsApp para receber primeiro na segunda-feira pela manhã, se inscreve no link que está logo abaixo do nosso vídeo e fica aí o nosso convite para fazer a reflexão bíblica, não a partir de uma visão mágica de Deus e da história, mas a partir da memória, da experiência dos discípulos e discípulas de Jesus. Jung, um abraço. Um abraço.